Pessoal, bom dia novamente. Estamos de volta ao Absolar Meeting Sul 2025. Espero que tenham aproveitado o coffee break. Como é que estava, pessoal? Tudo ok? Deu para recarregar um pouquinho mais as baterias, as energias, se conectar com os outros presentes? Foi bom? Maravilha! Gostaria de lembrar a você que está aqui hoje e participa das pesquisas de satisfação, vai receber, a partir do dia 5 de junho, um resumo completo aqui do evento, com as apresentações e os vídeos de cada painel na íntegra, ok? E tem mais, se você conhece alguém que queria muito estar aqui no evento, mas que não conseguiu, por algum motivo, participar, avise que ela também poderá assistir aos vídeos completos ao se cadastrar no site absolarmeeting.org.br, ok? E antes de chamar os participantes do primeiro painel do dia, vamos assistir à mensagem do nosso parceiro Solar Group. Começa em 1994 no setor de alumínio com uma visão clara: ouvir as necessidades do mercado, conhecer as oportunidades e transformá-las na diferença que podemos causar na vida das pessoas. Com 9 produtos patenteados e com capacidade produtiva de 1.200 toneladas por mês, cumprimos os desafios únicos dos telhados e solos brasileiros. Solar Group, o alicerce da sua transição para a energia solar. Ok, para debater as oportunidades para o setor solar fotovoltaico na região, incluindo novas contratações, financiamentos e tecnologias, eu convido agora para subir ao palco Liciane Ribeiro, coordenadora estadual da Absolar no Paraná. Liciane é formada em Arquitetura e Urbanismo, com dupla graduação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e a Università degli Studi di Ferrara, da Itália. A profissional ingressou no setor de energia fotovoltaica em 2015, quando fundou a Ribeiro Solar. Em 2023, Liciane se junta à Baiva para liderar a primeira unidade da empresa no Brasil. Convido também o head comercial de solar do Banco BV, Wilson Zafani. Com 26 anos de experiência no segmento de varejo do mercado financeiro, Wilson tem passagens pelo ABN Enroll Bank e Banco Santander, e no Banco BV atua como head comercial de solar. É formado em administração de empresas pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, pós-graduado em marketing e tem especialização em dados pela Universidade de Cambridge. Chamo também a gerente adjunta de planejamento de novos negócios do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, Thaís Paola Grande. Thaís é economista, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em gestão contábil e mestre em governança e sustentabilidade. Ela ingressou no BRDE em 2014 e já atuou também como conselheira da Fundação de Previdência Complementar do BRDE e da Fundação da Universidade Federal do Paraná. Convido agora Daniel Melo, da equipe de Engenharia e Pré-Vendas da Sungrow Brasil. Daniel é formado em Engenharia de Energia pela Universidade Federal do ABC
e atua desde 2022 como especialista de produtos do time de engenharia e pré-vendas da Sungrow, onde desenvolve soluções sob medida aos clientes dos segmentos residencial, comercial e industrial, conectando engenharia, estratégia de produto e inteligência de mercado. Para completar o nosso time de especialistas, chamo Sandro Moreira, empreendedor da Inove Mais Baterias Elétricas e Energias. Sandro é mestre em Engenharia Mecânica e de Materiais pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e pós-graduando em Alterações Climáticas e Mitigação de Riscos pela Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design do Instituto Politécnico Porto Alegre de Portugal, atuando há mais de 30 anos nos setores industrial e energético. Tem passagens por empresas multinacionais de petróleo e gás e participa de diversos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com a Tecpar, Senai, CNPq, Sebrae, entre outras entidades. É um time bem fera esse, né? Muito bom. Que currículo, pessoal. Hoje teremos um time abençoado. Podem se sentar, por gentileza. Antes disso tudo, vou convidar o nosso CEO. Ele tem uma novidade para nos contar. Por favor, Rodrigo, está presente aqui? Muito bem. Por favor. Obrigado. Bom dia mais uma vez, pessoal. Ixi, senti pouca energia. Vamos tentar de novo. Eu achei que vocês tomaram um coffee break, assim. Bom dia mais uma vez. Agora sim. Pessoal, nós temos hoje o privilégio de receber nesse nosso evento uma autoridade de alto gabarito do nosso país. Então, nós faremos aqui uma rápida pausa antes de iniciar as apresentações do nosso primeiro painel, para poder justamente fazer esse momento de agradecimento e de reconhecimento dessa autoridade. Muito bem, então queria primeiro pedir a todos uma salva de palma ao senador da República do Brasil, Sérgio Moro, que está aqui conosco hoje. Senador, eu queria pedir a gentileza para que você venha aqui mais para perto do púlpito e vou pegar aqui um microfone para deixá-lo aqui mais confortável, mas eu tenho umas palavras a falar, inclusive em agradecimento ao senhor antes de começarmos. Por favor, se pudesse posicionar. Senador, primeiro eu queria aqui em nome do setor solar fotovoltaico, nosso setor, agradecer pela sua presença aqui hoje, mas muito mais do que isso, por todo o apoio que o senhor e a sua equipe têm nos prestigiado ao longo do crescimento da energia solar fotovoltaica no Brasil. E eu vou destacar isso com dois casos concretos. Um deles muito recente, né, um deles dessa semana, na terça-feira, em que pudemos contar com o seu apoio de forma contundente para o protocolo de uma emenda parlamentar, a emenda 377, para a medida provisória 1.300 de 2025, uma medida provisória que trata do setor de energia elétrica, e para a qual o senhor nos prestigiou, Vossa Excelência nos prestigiou, ao reconhecer que existe uma ameaça nesse momento para a geração solar de pequeno porte, para todos que querem gerar a sua própria energia. Essa emenda trata disso. Essa emenda, ela traz, pessoal, para nós, para explicar a todos vocês, uma vacina, uma proteção contra uma das pegadinhas que o nosso presidente do Conselho, Ronaldo Kolozuki, mencionou aqui durante a abertura, né?
Na medida provisória está previsto que a Agência Nacional de Energia Elétrica, o órgão regulamentador do nosso setor, o órgão regulador do setor, ele possa não só criar novos modelos tarifários, até aí tudo bem, esse é o papel da agência regulatória, mas possa obrigar que os consumidores sejam transferidos do modelo tarifário atual para um novo modelo, sem o seu consentimento. E isso nos preocupou muito, porque essa obrigação, essa transferência forçada, poderia representar para os consumidores que geram a própria energia um prejuízo, uma dificuldade de viabilizar o seu investimento num sistema fotovoltaico como ele havia planejado de acordo com a lei que o respalda, a Lei 14.300 de 2022. E nesse sentido, o senador Sérgio Moro imediatamente identificou essa situação e esse problema, reconheceu e compreendeu a necessidade de uma ação nesse sentido, né, para proteger os consumidores, e protocolou a emenda 377, que busca justamente garantir que a ANEEL possa fazer o seu papel de estabelecer novas regras tarifárias, mas que exija que o consumidor, para ser mudado de modalidade tarifária, tenha que dar o seu consentimento. Então tem que ser uma decisão do consumidor sair do modelo atual para um novo modelo, protegendo ele, e eu diria que no caso do nosso setor, evitando inclusive uma onda de judicialização desnecessária e que não levaria a custos, levaria a prejuízos e a complexidade que nenhum de nós tem interesse. Então, em relação a isso, eu já queria pedir imediatamente uma salva de palmas a todos, ao senador, por ter prontamente defendido o setor desse ataque e ajudado a gente a criar espaço para uma negociação com o governo, com o apoio do Congresso em relação a esta temática. Segundo exemplo concreto e agradecimento que faço aqui ao senador Sérgio Moro em nome do setor solar fotovoltaico diz respeito a um outro projeto de lei que o senador relata. Quer dizer, ele vai ser o responsável por avaliar a proposta feita por um par seu, um outro senador, e construir um texto adequado. Ele diz respeito ao projeto de lei 4607 de 2024, foi protocolado no final do ano passado pelo senador Marcos Rogério, ao identificar que houve um aumento de impostos sobre energia solar no passado. Os módulos fotovoltaicos, que vocês sabem são o coração do sistema fotovoltaico, né, um equipamento sem o qual um sistema fotovoltaico não existe e não opera, já tiveram ao longo de 2023 e 2024 essa carga tributária sendo aumentada gradualmente. E no final de 2024 tivemos um outro aumento ainda maior que subiu os impostos de importação sobre módulos fotovoltaicos de 9,6% para 25%. E isso, na prática, para os consumidores, senador, é um aumento de mais ou menos 8% a 9% no preço final da energia solar, para quem quer gerar sua energia. Uma padaria, um mercadinho, uma farmácia, um consumidor residencial, um produtor rural, encarece a energia solar para essas pessoas, né? E esse projeto de lei foi protocolado pelo senador Marcos Rogério, que busca limitar o imposto de importação sobre os módulos fotovoltaicos a 9,6%, voltando para a alíquota anterior a essa subida última feita pelo governo federal. E agora, né, sob o olhar atento, responsável do senador, vamos buscar construir um espaço de diálogo junto ao governo, junto ao Congresso, para uma solução. E talvez, a gente sabe, por questões constitucionais, talvez não seja o teto de imposto que se possa fazer, por uma questão se o Congresso pode ou não limitar impostos de importação. Mas não é esse o ponto fundamental. O ponto fundamental é que nós possamos contar com o apoio do senador na interlocução e no diálogo para construir uma solução para o setor em relação a esse tema. Então, trazendo esses dois casos concretos como exemplo, e para esse segundo, pedindo também uma salva de palmas a todos.
Eu queria agradecer imensamente a sua presença e a oportunidade de estar conosco aqui, senador Sérgio Moro, e ceder a palavra ao senhor. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras gentis, pelo convite, senhor Rodrigo, e também muito obrigado, né, pelas calorosas recepções aí. Estar aqui na Absolar é um prazer, a energia limpa, né, cada vez mais crescente. Mas eu tenho que confessar uma coisa, Rodrigo, eu não sou especialista nesse assunto de energia solar, mas quando foi feito a solicitação para que nós apresentássemos essa emenda à medida provisória 1300, embora eu não seja um especialista, essa compulsoriedade, né, de mudança tarifária, a meu ver, afeta os direitos do consumidor. Nós acabamos apresentando até para permitir que haja o debate dentro ali da comissão em cima desse tema. Estou até avaliando se eu vou postular ou não ingressar na comissão. Preciso avaliar isso ainda, se tem alguma vaga que eu poderia, de fato, ali ocupar. Mas, claro, também entre a apresentação da emenda e a aprovação existe uma distância, né? Então não quero também aqui gerar expectativas, porque não sei exatamente como isso vai ser recebido. Mas precisaria contar também com a Absolar para trabalhar em cima desse tema, junto lá aos membros da comissão. Na perspectiva do consumidor, me parece que faz absolutamente sentido, né, e acaba sendo uma pauta muito positiva em relação a esse setor. Do outro lado, o outro tema, um tema um pouco mais antigo, que é a questão do imposto de importação. E desde que, né, eu acabei assumindo a relatoria, houve também algumas mudanças no cenário geopolítico, comercial, que essas tarifas do Trump, né, que acabam muitas vezes fechando ali o mercado da China para os Estados Unidos, mas abrem, né, outros mercados. Então é um tema delicado, porque existe uma questão da importação que nós gostaríamos que fosse barata, mas também a produção local, que a gente sabe que é insuficiente, mas também tem que ser protegida. Eu, na verdade, fiz como primeiro passo, já que esse assunto é mais complexo, eu estou requerendo uma audiência pública. Tá? Inclusive, a Absolar vai ser chamada, assim como entidades que produzem, né, esses módulos, essas células fotovoltaicas, para que nós possamos ter uma discussão aberta, né, porque o governo ele tomou a decisão de levar a tarifa, mas normalmente faz isso sem a necessária transparência sobre o tema. Tá? Mas vamos discutir esses temas ali no Congresso. Eu vim mais para fazer um cumprimento, sei que tem aqui o painel a ter a exposição. A gente está lá no Senado Federal. O cenário do Brasil é um pouco desafiador no momento. A gente parece um trem um pouco descarrilhado em alguns momentos. Faço aqui o meu disclaimer, eu sou oposição, né, ao atual governo. E a gente fica preocupado com os rumos da economia, principalmente por conta desses gastos excessivos que têm gerado essa taxa de juros exorbitante. Às vezes também algumas iniciativas que nos parecem absolutamente improvisadas, como foi semana passada o aumento do IOF, né, com a volta atrás no dia seguinte parcialmente, mas não totalmente. E de repente a gente tem a seguinte situação: os juros já estão lá em cima, né, o crédito está encarecido, assim como o financiamento. E aí se aplica IOF sobre essas transações, está elevando mais ainda o juro. E o IOF sempre foi um imposto dito regulatório. A função primordial dele não é fazer arrecadação, fazer caixa para o governo. Então a gente vê com bastante preocupação o atual cenário. Mas eu tenho certeza também de uma coisa, que a oposição vai ser crescente nesses próximos anos. E quem sabe a gente consiga redirecionar a economia para uma economia mais liberal, né? Para uma economia de mercado, para uma economia onde até essas medidas regulatórias, e o setor elétrico é um setor que precisa de regulação, pelo menos sejam mais transparentes e discutidas mais profundamente
com os envolvidos antes de serem tomadas. Né? Às vezes nós conseguimos impor algumas derrotas ao governo. Ontem mesmo aprovamos no Senado Federal, e foi até com a minha relatoria, um projeto de decreto legislativo do senador Espiridião Amin, que suspendeu a demarcação de terras indígenas ali em Santa Catarina. E aqui não me entendam mal, eu sou absolutamente favorável, né, ao reconhecimento dos direitos das populações indígenas. Agora, o que a gente percebe é que isso também tem que ser feito com o cuidado necessário, com a oitiva também das demais pessoas envolvidas. E que a população indígena mais precisa hoje são oportunidades de desenvolvimento, financiamento, crédito, a possibilidade de explorar economicamente as riquezas, né, das suas terras, seja através de plantação, ou seja através de qualquer outra forma de exploração. Porque, vou dar um exemplo para vocês, a gente tem o caso aqui do Paraná, né, as cidades de Guaíra e Terra Roxa, que já sofreram enormemente com a Guaíra, principalmente, com a Itaipu, que gerou o fim das Sete Quedas, que era um ponto turístico lá excepcional. Né? E ali foi tudo alagado para fazer o lago de Itaipu, a represa de Itaipu, e eles perderam aquilo lá. Se a gente for ver a área, tem uma pretensão de demarcação de terra indígena, lá em Guaíra e Terra Roxa, que se for atendido o que se quer, na verdade, acaba a cidade. Né? Então, a área é como se a cidade tivesse que deixar de existir. Então, precisa ter um equilíbrio em relação a esses temas. E foi a mesma coisa que fizeram em Santa Catarina. O governo demarcou áreas que abrangem lugares que já são cidades urbanas. Então, como é que vai fazer? Vai tirar, vai acabar com as cidades, vai indenizar essas pessoas, vai fazer alguma coisa? E ontem, daí, a gente aprovou um PDL que suspendia demarcações de terras indígenas lá em Santa Catarina, que infelizmente não foram feitas com devido cuidado e a observância da lei que o Congresso aprovou no passado, que tratou de um novo procedimento e novos parâmetros de demarcação para essas terras. Foi aprovado lá na CCJ, com a minha relatoria, foi aprovado depois ali no plenário do Senado, vai à Câmara, mas é um retrato também, eu coloquei esse exemplo de que o governo ele está enfraquecido. Não que isso seja algo positivo em si, mas considerando tantos erros que esse governo tem cometido, que ele está suscetível a sofrer derrotas no âmbito do Congresso Nacional, certo? Quem sabe também nesses temas alusivos ao setor de energia solar, se possa também fazer alterações, não para derrotar o governo, o objetivo não é esse, mas para pelo menos aprimorar o nosso ambiente de negócios. A gente acredita na liberdade, a gente acredita no respeito também à propriedade, a gente acredita no combate à criminalidade, que infelizmente está descontrolada hoje nesse país. A gente está vendo o crescimento do crime organizado, a gente está vendo o crescimento do crime violento, e a gente está vendo agora mais recentemente essa volta da corrupção desenfreada. Não pouparam nem os idosos, nem os órfãos, nem as viúvas da Previdência Social. Eu tenho certeza que se nós não tivéssemos abandonado aquele caminho de combater a corrupção, como fazíamos lá atrás, na época da Lava Jato, essas pessoas não iam ter a coragem de fazer o que elas fizeram, esse tipo de crime assim tão escancarado. Mas eu acredito que o país está no caminho de ter mudanças. Essas mudanças têm que ser construídas no dia a dia. O que aconteceu com o combate à corrupção acho que é uma boa lição, porque a gente imaginava que o país estava mudando de patamar nesse quesito e, de repente, houve esse gigante retrocesso. No fundo, é uma reviravolta política. O pessoal tenta pôr a culpa no juiz, no promotor, mas, na verdade, vamos ser sinceros, o que querem, na verdade, é que se possa continuar roubando impunemente.
E aí você tem uma reviravolta política, sempre um pouco disfarçada, com motivos jurídicos, até porque ninguém nessa história toda é declarado inocente. É sempre alguma coisinha aqui, não podia ter julgado lá, tinha que ser naquele outro lugar, ou o juiz estava com um olhar, né, punitivo, algumas coisas assim meio misteriosas que não justificam de maneira nenhuma a invalidação desses casos. Mas aquilo nos ilustra como nós temos que ser, né, como sociedade civil, setor privado e mesmo dentro da política, como nós precisamos estar sempre vigilantes, porque não existem conquistas asseguradas, não existe um futuro predestinado. Nós temos que trabalhar por esses temas. Para finalizar, para não poupá-los aqui, para não privá-los, perdão, da exposição que vieram ver, de fato, né, da parte técnica, quero dizer apenas, Rodrigo, para a Absolar, podem contar com esse senador, tá, para ter sempre uma análise serena e técnica sobre as reivindicações da área, e a gente sabe da extrema importância que tem, né, a energia solar, a energia limpa, para a construção do nosso modelo energético. O Brasil tem essa potencialidade enorme, que todo mundo fala, né? Da potência do Brasil para ter energia verde, para ter energia reciclável, para ter energia limpa. Está na hora de a gente transformar essa potência em realidade. Né? Que a gente não pode ser mais apenas o Brasil do futuro, a gente precisa ser o Brasil do presente. Podem contar com esse senador para os pleitos da Absolar, para que nós possamos analisar isso com absoluta serenidade técnica, sem qualquer espécie de vamos dizer assim, sem qualquer espécie de interesse que não seja esse, né, para a gente poder fazer evoluir o nosso país. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, senador. Imagino que a sua agenda esteja uma loucura de corrida, por isso, mais uma vez, agradecemos aí pela oportunidade de estarmos juntos nesse breve momento. O evento é seu, então está à sua disposição. Caso você queira, posteriormente, nós podemos também ter uma conversa mais detalhada sobre algumas das oportunidades e desafios aqui no estado do Paraná. Estivemos com o governador ontem, discutindo também essas oportunidades, né, para o crescimento da tecnologia aqui. Estado que hoje é o terceiro maior gerador de energia solar do Brasil, o Paraná, então tem liderado. Estamos aí à disposição e trabalharemos junto com o senhor e a sua equipe nos próximos passos junto ao Congresso Nacional. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Fica o convite para me visitarem lá no Congresso ou aqui também em Curitiba. Eu acabei de chegar de Brasília, tanto que eu cheguei em Curitiba, está esse frio agora, né? Então eu já cheguei despreparado aqui. Mas eu tenho também dito o seguinte, o Paraná, se bem que tem gente de outros estados aqui bastante, né? O Paraná tem que ser o primeiro lugar em muita coisa, inclusive nisso, mas fico feliz de estar em terceiro lugar, né? Isso é bastante positivo. Enfim, vamos combinar uma agenda lá em Brasília, tá? E também, eventualmente, aqui em Curitiba, para a gente discutir com profundidade esses temas. E teremos audiência pública lá, que a Absolar vai estar convidada. Tá bom? Conosco. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, senador. Vamos dar continuidade com a Aliciane Ribeiro. Vou deixar aqui os nossos microfones. O passador. Bom dia, pessoal, tudo bem? Enquanto não entra a apresentação, eu vou agradecer imensamente todos aqui, amigos de longa data desse mercado, né? Casa cheia, um orgulho, eu acho que é um trabalho de muito tempo na Absolar. Eu já entrei em 2020, mas no setor eu estou desde 2015. Aos meus clientes queridos, todos que vieram nos prestigiar, meu agradecimento especial. Muitos saíram de bem longe para estar aqui, então muito, muito feliz de vocês estarem aqui comigo.
A AbsolarMeeting começou em Curitiba, há 3 anos atrás. Então, uma honra, né? Eu acho que esse é o grande gol aqui dessa celebração. E essa casa que eu também considero sempre uma mãe para a gente, né? Acho que o seu Celso Kloss, que sempre me ajudou aqui, hoje presidente da Tecpar, o João Arthur, aqui da FIEP, também uma pessoa incrível que nos recebe, né, com esse espaço maravilhoso. Tenho certeza que, com certeza, um dos ambientes mais agradáveis que a gente já fez no AbsolarMeeting. Tá? Então, sou Liciane Ribeiro, coordenadora da Absolar no Paraná, e eu vou trazer para vocês um pouquinho dos nossos dados aqui do Estado. O Rodrigo já fez as apresentações, então não vou repetir o tema, e as capacidades do que a gente já trouxe em números aqui para o Estado. 3,4 gigas de solar aqui no Estado, 16 bilhões de investimentos, como o Rodrigo falou, 50% é residencial, então 8 bilhões em investimentos residenciais, 102.500 empregos e 4 bilhões de arrecadação. Eu gosto muito desse dado, acho que é um dado que não é público e ele é um que vocês só têm aqui. A gente tem, infelizmente, Foz do Iguaçu à frente de Curitiba, junto com Maringá. Por óbvio, a gente sabe da questão da amplitude dessas regiões, em que tem um rural muito mais extenso, né? Curitiba é 100% metropolitana, e é onde a gente tem ali 6 horas de produção, 5 horas e meia, comparada às nossas 4 horas aqui de Curitiba, mas tenho certeza que Curitiba, visto esse cenário, ainda vai conseguir figurar como os outros estados, sendo também a capital, o local com maior número de potência instalada. Seguidos, então, por Londrina, Cascavel, Toledo, Umuarama, Paranavaí, Marechal Conde do Rondon e Palotina. Então, a todos os amigos aqui presentes do interior do estado, esse ranking é bem interessante. Paraná, então, em terceira posição, faz 3 meses que a gente adquiriu essa posição, agora em março. Sempre estávamos em 4º, atrás do Rio Grande do Sul, e a gente teve aí esse aumento. Vale lembrar que não tem sido um aumento crescente, que daí todo mundo vai questionar aqui, tá, mas não é isso que a gente está vendo na realidade, está sendo cada vez mais difícil vender gerador. A gente teve a implementação de muitas usinas, o Paraná não tinha um cenário de usinas de 5 mega, e muitas entraram de operação nos últimos períodos e vão continuar entrando. Então, infelizmente, se a gente for dar uma olhada na nossa curva de crescimento, a gente está meio flat lá. Para a gente olhar o 24 com o 25, em instalação a gente está muito pequeno comparado ao que foi os anos anteriores. Esse número é interessante a gente analisar, porque como a gente aderiu ao CONFAS, e na época eu ainda não era Absolar, mas estava com o Rodrigo trabalhando aqui em 2018, a gente só aconteceu depois a adesão do CONFAS. Na época, foi a Cida Borghetti que acabou assinando a nossa adesão ao CONFAS, não o governador em exercício, né? E dali a gente começou esse crescimento. Então, hoje a gente tem, nessa curvinha vermelha, o número de unidades consumidoras recebendo os créditos e o número de efetivas instalações com fotovoltaico. O que preocupa nesse momento, que é importante ressaltar, é exatamente esse modelo ali, que ano passado a gente tem essas 57.000 unidades, e agora, já considerando até abril, a gente ainda não chegou nem a 10.000. Então, de fato, o número de instalações fotovoltaicas está muito baixo aqui no Paraná, e isso foi o que a gente fez ontem com o Rodrigo, conversando e apresentando esses números para o governador em exercício, Davi Piana, e para a Prefeitura de Curitiba, tentando lançar novos modelos de incentivo à energia solar aqui no estado. Por região aqui, a gente faz um gráfico de que os estados do sul, então, somam 8,2, né, na potência, então nós estaríamos à frente, só perderíamos para o sudeste, né, em potência instalada, e depois ali os outros estados na sequência, para a gente ter uma dimensão do quanto o sul do país representa hoje na matriz energética. A gente tem
todo esse contexto que a gente está discutindo junto com a MP, mas é importante destacar aqui a abertura do Mercado Livre, né, que nós vamos ter ali em agosto de 26 para os consumidores industriais da baixa tensão e 1º de dezembro de 27 para todos os consumidores, incluindo o residencial. A MP trouxe vários detalhes nesse sentido, inclusive de como vai ser, né, essa adesão do consumidor residencial no Mercado Livre, mas sim é um mercado que ainda tem muito para acontecer e com uma mudança muito rápida, porque falar em abertura para todos os consumidores industriais e comerciais em agosto e de 26, a gente está falando de menos de um ano, e para residencial 28. Claro que esse dado já era sabido, mas é sempre importante destacar para a gente poder trazer aqui o tamanho do mercado que a gente tem. Então, para os consumidores, liberdade de escolha e o fim do monopólio das distribuidoras. Para os agentes comercializadores, oportunidade de mercado, vários desafios regulatórios, como a gente está falando no MP, e essa concorrência acirrada que a gente tem visto em mercado. Modalidades tarifárias, tá? A gente está com essa discussão da criação da modalidade tarifária, né, com a tarifa horária proposta na MP. Então, a possibilidade de criação das modalidades tarifárias sem critério de tensão de fornecimento, dando direcionalidade à ANEEL para estabelecer os critérios de obrigatoriedade da modalidade. Tá? Então, aqui, esses detalhes todos a gente está sendo surpreendido ainda, porque você não sabe exatamente como isso vai acontecer por parte da ANEEL, e é esse o grande risco que a gente tem, né? Que é a tarifa horária com diferença de preço de energia a depender do horário do consumo. A tarifa horária já existe em diversos países, a famosa curva do pato, que a gente conversa há tanto tempo, né? Que já aconteceu na Europa, nos Estados Unidos. Então, é uma tendência de mercado. Agora, regulamentá-la para que aconteça da melhor forma possível é o que a gente entra na discussão. O pré-pago, né, que a demanda de energia pode ser contratada previamente, falando ali sobre os custos que a gente tem hoje com inadimplência. Então, você teria uma tarifa mais competitiva se você pré-pagasse. Tarifa binômia, com a separação entre a demanda e o consumo. Tarifas diferenciadas por região de atendimento, caso haja as perdas técnicas associadas à inadimplência. E tarifas diferenciadas por critérios técnicos, localidades e de qualidade. Tá? Então, as emendas da medida provisória 1.300/2025, para vedar a inclusão compulsória discriminada dos consumidores da MMGD nas modalidades acima, que é o que a gente estava falando aqui com o Sérgio Moro e com o Rodrigo Sawaia. A proposta tem, então, por objetivo preservar a integridade do sistema de compensação de energia elétrica, conforme a 14.300, para que, por acaso, quem já está dentro da 14.300 não venha a ser atingido por essas novas regras e comece a ter mais tarifas sobre a energia solar. Hoje, falando no nosso painel aqui, que a gente vai trazer novos mercados, novas tecnologias, então, as propostas da Absolar hoje em andamentos acontecem em diversas áreas, com entidades de financiamento do setor, ampliação de créditos para o BNDES, criação da guia de financiamento para a energia solar e alteração de regra de financiamento BNB para garantir acesso ao crédito. Ontem, dentro da nossa reunião, estava o Invest Paraná, que tem a linha também de financiamento do solar, né, para parques, e também foi um tema que a gente discutiu. Armazenamento de energia elétrica, né, toda essa questão hoje da tarifa de importação sobre as baterias, porque a gente ainda tem os impostos todos cheios nesse sentido, então tem uma carga tributária gigantesca, a parte dessa aprovação junto às concessionárias de exatamente como que eu vou fazer essa compensação, porque eu ainda não sei quanto vão me pagar para eu injetar, quanto vão me pagar, qual vai ser a tarifa. Então, é um cenário ainda com muito a se falar sobre, né?
E a gente tem trabalhado ali no RAID, é um projeto que a gente tem grupos de trabalho dentro da Absolar, e seria muito interessante que os associados que aqui estão e os que querem se associar, porque a gente tem cada setor especialistas falando de cada um dos temas, e a bateria tem um grupo nesse sentido. Tá? Então, a nossa proposta é equiparar o tratamento tributário de componentes e sistemas de armazenamento de energia elétrica para as fontes renováveis, ou seja, a gente conseguir isenção de IPI, isenção de ICMS, para que, de fato, esse mercado aconteça, e é isso que a gente tem falado com o poder público. Hidrogênio verde, o Rodrigo também comentou anteriormente, que a Absolar tem trabalhado imensamente nesse tema junto à aprovação, e nosso trabalho aqui é criar esse cenário, que ainda é bastante obscuro, né? 1413, a BNT 17193 também é um tema que é uma norma aprovada de segurança de bombeiros, no qual a gente está com um comitê discutindo lá dentro sobre os pontos que ainda são controversos, que não é consenso do mercado, né? Então, ela está publicada de fevereiro de 25, tá? Eu não sei se é de ciência de todos, mas é também um tema que a Absolar tem um time todo participando, e acho que tem alguns aqui, como o Maurício, como Daniel, que estão lá, gente, trabalhando nesse grupo de trabalho, exatamente para a gente poder entender essas novas normas do bombeiro na ABNT de combate de incêndio. Eu não vou me estender, porque meu prazo já acabou, a gente já está explodindo ali faz horas. E o Rodrigo também já fez esses convites. Intersolar, estamos todos lá, com certeza. E aqui o nosso canal da Absolar, que novamente convido vocês para participarem conosco, tá bom? Muito, muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para o Wilson Zafani, que vai falar sobre o cenário atual e novos produtos de financiamento no Brasil. Obrigado. Bom dia novamente, turma. Prometo aqui que eu não vou me alongar muito, tá? A intenção aqui hoje é mostrar um pouquinho para vocês do Banco BV, né, que é o principal fomentador de financiamento aí na parte de geração distribuída, né? Acho que muitos parceiros aqui já de longa data conosco. Então, a intenção aqui é a gente poder falar um pouquinho das oportunidades, né? A gente sabe que a situação macroeconômica, ela tem os seus desafios aqui no país. Logicamente que isso, de certa forma, ela acaba atrapalhando um pouco, né? Quando a gente vê a taxa Selic no patamar que está, enfim, algumas projeções aí que até foi citado pelo senador há pouco, isso, de fato, acaba gerando um ambiente de maior risco, né? E, de fato, isso mexe um pouco com o mercado. Então, acho que a gente tem que ter, de fato, os cuidados, mas, assim, a gente está num setor que as oportunidades, eu vou falar muitas vezes oportunidades ao longo da apresentação, porque, de fato, é isso. A gente tem um oceano azul, de fato, de oportunidades para poder explorar. Só que o que a gente vem fazendo para isso, né? Tem algumas ondas aqui que estão para chegar, como armazenamento, a parte de carregador, na verdade já chegaram, né? Só que ainda não estão sendo exploradas no nível que precisam estar. E como que a gente faz para aproveitar isso, né? Não é daqui 1 ano e meio, 2 anos, quando isso estiver voando, que a gente tem que se preparar. Na verdade, a preparação já deveria ter começado. Eu acho que isso é um pouco que eu falo muito nas visitas, quando eu estou com os distribuidores, os integradores aí na ponta, como que você está enxergando? Porque vem muito daquilo, o mercado está mais difícil, né? Tem uma informalidade grande que atrapalha, de fato, os empresários que trabalham de uma forma mais estruturada, dentro das regras do jogo. A gente sabe que isso atrapalha muito. Muitos de vocês aqui sempre trazem isso para nós, e eu concordo com isso. Então, como que a gente faz para cada vez mais profissionalizar também esse mercado? Tem um papel de todo o ecossistema. E nós aqui, como instituição financeira, temos um papel importante também, como cada um do ecossistema tem.
né, de a gente poder estar capacitando, estar também qualificando e selecionando cada vez mais os bons integradores e distribuidores, porque isso vai gerar, né, um movimento, alimenta todo o sistema e acaba alavancando muito mais os negócios. Então, cada um tem um papel importante, e nós também. Então, a gente vem fazendo nosso dever de casa, sabe, de tentar qualificar cada vez mais aí o público que opera conosco diretamente. Aí eu não estou falando do cliente final, estou falando de fato dos nossos parceiros comerciais. Então, a gente tem sim alguns critérios que a gente vem ao longo desses anos estipulando aqui para poder melhorar e fomentar e também beneficiar, em contrapartida, aqueles que de fato fazem a coisa diferente, que tem uma prestação de serviço de qualidade, né, que não vai ter um problema para o consumidor final na linha do tempo. A gente sabe que a gente está falando de um produto que tem uma performance de 20, 25 anos, então não é um produto que para 2 anos, 1 ano. Então, como que, de fato, cada um trabalha aqui? É só preço, né? Onde que está a qualidade nisso? A gente sabe da guerra que tem, e isso acaba atrapalhando bastante também a própria rentabilidade do negócio de vocês. Vocês sabem disso. Já teve uma queda de quase 50% ao longo dos anos aí dos equipamentos. Isso, com certeza, impactou nós, que financiamos, que o ticket médio caiu absurdamente, mas para vocês também, o quanto que vocês estão tendo que vender a mais para poder fazer o mesmo resultado que vocês faziam há 2 anos e meio, 3 anos atrás, né? Então, como que a gente pode aproveitar as novas tecnologias para rentabilizar mais o negócio, tá? Então, aqui rapidamente, o Banco BV, nós temos como acionistas o Banco do Brasil, que dispensa comentários, né? E também uma das maiores holdings industriais e financeiras, eu posso dizer até do mundo, que é o Grupo Votorantim, né? Então, é uma sociedade de 50% de cada um. Algo que sempre nos orgulha muito, né? Por 8 anos consecutivos, aí nós temos aí a liderança e o reconhecimento pela Greener como a instituição mais lembrada aí pelos parceiros. Então, aproveito até para fazer um agradecimento aqui a todos os nossos parceiros comerciais. Um pouco dos nossos grandes números: nós temos 4 bilhões de carteira de energia solar fotovoltaica. Isso já, a questão de 2 anos aproximadamente, um pouquinho mais de 2 anos, já é a segunda maior carteira de varejo, né, que nós temos no Banco BV. Nós temos hoje um total de ativos na ordem de carteira, na verdade, não de ativos, mas de carteira na ordem de 90 e poucos bilhões, né, e nós temos 4 bilhões de energia fotovoltaica. E isso muito devido, o pessoal pergunta muito assim, putz, legal, né? Vocês estão aí 8 anos se mantendo, porque é mais difícil do que chegar e se manter, todos sabem disso. E muito que eu falo para a turma é o seguinte: nós temos estruturas específicas, nós somos o banco especialista para financiamento de energia solar fotovoltaica. Energia solar fotovoltaica para nós não é mais um produto, é o produto. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, seja de planejamento, seja de pricing, seja, né, do meu time comercial que está ligado a mim diretamente aqui pelo Brasil afora, nós temos uma estrutura focada para o negócio. Então, é um produto que a gente está sempre tentando estar antenado, por isso que nós estamos aqui e em vários eventos que a gente acaba participando, para estar ouvindo vocês, para poder levar, né, a lição de casa para dentro de casa, para poder pensar como que a gente pode trazer soluções que, de fato, viabilizem mais negócio para vocês, porque não é a gente brinca no ar-condicionado lá que a gente vai saber, é na ponta, é ouvindo. Né? Por isso que a gente tem muito dessa questão relacional que eu falei na abertura aqui do AB Solar, né? De a gente estar próximo, essa proximidade faz toda a diferença. Tá? Então, acho que isso é um pouco dos diferenciais. A gente já financiou mais de 250 mil, né, projetos aí desde 2018. Aqui, grandes números da região sul, que é uma região riquíssima, né? Assim, a nível, seja a níveis de indicadores financeiros, mas uma região pioneira na energia solar fotovoltaica, né? Nós sabemos disso, por isso que eu acho que essas novas ondas que estão vindo, alguns já estão bem preparados, mas ainda a gente tem que estar cada vez mais capacitando, quando a gente fala de armazenamento, que eu vou passar um pouquinho aqui na frente, mas no resumo aqui, a gente tem pelo Brasil aí praticamente 5% só de penetração fotovoltaica nas instalações, quer dizer, tem, mais uma vez, né, grandes oportunidades. E aqui na região sul, por mais que os patamares são um pouquinho mais de penetração, quando a gente fala de Rio Grande do Sul, tá mais 10%. Quanto que a gente não tem ainda para crescer, né? Um pouco daqui das nossas soluções, então a gente faz o financiamento, seja dos equipamentos, seja do serviço, né? 100%, a gente financia isso 100%. Para a pessoa física, nós financiamos até R$500 mil, para a pessoa jurídica,
3 milhões. Sei que muito do que eu estou trazendo aqui, para quem é nosso parceiro e está no dia a dia, já sabe, mas acho que é legal para dar para o fórum todo aqui essa visibilidade. Tá? A parte de condomínios, que eu acho que é um diferencial que nós temos, e a gente tem crescido muito nessa frente. Um dos entraves que tinham-se no passado, que a gente sentiu ouvindo vocês, era do síndico ter que entrar como avalista. Isso gerava um desconforto grande, o que inviabilizava os negócios. Ouvindo vocês, a gente conseguiu ir para dentro de casa ali e fazer, né, e nós tiramos, então não é mais uma exigência. Tem mais um outro ponto que de fato, que a gente está trabalhando também para a conta pool das administradoras a gente poder considerar. Hoje ainda nós não consideramos, mas em breve a gente vai conseguir também evoluir nessa frente, mas é uma frente que cresce muito. E assim, né, a parte de condomínio, a gente vê que não é trivial, a gente sabe que não é diferente de você vender um sistema para residência, o residencial e tudo mais, mas é uma grande oportunidade, tá, turma? Eu vejo assim que são poucos os integradores que exploram essas frentes. E aqueles que exploram acabam se diferenciando, até mesmo porque são projetos invariavelmente um pouco maiores, né? No qual também dá um pouco mais de trabalho para efetivar a venda, mas também o retorno é mais considerável. Fica a dica aí. A parte de agro, né? A gente também tem explorado bastante essa parte do agronegócio, e aqui a região sul também dispensa comentários com relação ao potencial que tem. A gente vem fazendo várias operações, então, assim, podem trazer para a gente, podem passar proposta. Como eu falei, a gente tem um time presencial, independente da nossa plataforma remota que a gente tem para ouvir. Tem um mote muito que a gente usa no banco, que é assim, né? No BV dá jogo. Então, assim, às vezes passou a proposta, eventualmente recusou ali de bate-pronto, procura o nosso time, né? O nosso gente de relacionamento que está no dia a dia com vocês. Acho que sempre tenha algumas alternativas para nós buscarmos. Eu acho que isso é importante. Eu queria reforçar isso. Por isso que a gente tem uma capilaridade extremamente grande pelo Brasil para isso, para estar próximo de vocês e também poder, eventualmente, fazer alguns envios de defesa naquilo que, de fato, é passível para ser feito. Tá? A parte de carregadores e eletropostos, eu acho que isso é um presente futuro, porque a gente sabe que isso já, cada vez mais a frota de carros elétricos e híbridos está crescendo no país, e isso vai gerar uma demanda. E aqui a gente coloca eletropostos, inclusive a gente fechou algumas operações recentes aqui com um parceiro que está se especializando cada vez mais nisso, e aí também é uma outra oportunidade, né, turma? A gente está falando, lógico que varia cada equipamento, cada projeto, mas tickets aí na ordem de 150, 180, 200 mil reais, né? O que acaba gerando uma margem muito mais considerável também nesse momento de mercado mais apertado, margens mais apertadas. Então, assim, queria reforçar que a gente também tem essa linha, tá? No mesmo dinamismo que a gente tem para aprovar o kit fotovoltaico, para os carregadores, para eletropostos também. E a parte aqui de armazenamento, né? Eu sei que meu tempo aqui estourou, mas é bem rapidamente. A parte de armazenamento, a gente sabe que fora do país já é uma realidade já há bastante tempo. Aqui tem uma questão regulatória que está sendo trabalhada, que a gente, de fato, como o Rodrigo comentou na sua introdução, precisa ser evoluída, e a gente tem que ter isso de uma forma mais clara, mas a parte do armazenamento podemos dizer que é uma segunda onda que vem aqui para o nosso segmento, que vai ser disruptivo, seja em volume de negócios, né, seja a bateria, ela tem a questão de ser, a gente pode atrelar o fotovoltaico, mas muito mais do que isso, né? Em toda a cadeia, seja da geração até, de fato, a distribuição, ela pode ser utilizada, né? Então, a gente tem que explorar um pouco mais isso. Às vezes a gente não vende mais, ou não começou a vender, porque o nosso time, às vezes, não está qualificado ali na ponta. E sabe por que o seu vendedor, às vezes, não oferece para o cliente? Não é porque 30%, 40% mais caro, não é esse ponto. O ponto é que ele não tem argumentação suficiente para poder mostrar o valor para o cliente final. Então, porque você vendeu um kit fotovoltaico básico, tem a sua complexidade, mas é de uma menor complexidade. A bateria não, já né, não sou um técnico, do Daniel, que eu acho que vai explorar um pouco, pode explorar até mais, mas tem a complexidade um pouquinho mais dos projetos, esse tipo de coisa, mas os diferenciais são enormes. Então, a gente só não vende mais hoje. Eu sinto por isso, conversando com vários. Sei que aqui no Sul é diferente, até posso falar friamente. Ontem a gente estava em algumas visitas, o meu time estava em visita aqui, eles trouxeram muito desse feedback. Alguns de vocês que estão até aqui presentes hoje já têm essa especialidade, têm fomentado e já
falam que se não vende com bateria, minimamente o inversor híbrido, isso já está default ali na venda do dia a dia. Isso é muito bom, mas a gente precisa qualificar muito esse mercado. Por isso que a gente também está com algumas frentes aqui, junto a alguns parceiros, para poder fomentar a qualificação, né, do nosso time. Porque tem a demanda? Tem. A demanda ainda não é o que vai ser? Sim, concordo. Só que acho o problema maior está na gente, nós mesmos aqui, comercialmente falando, de fazer a oferta mais assertiva e com nível de... mostrando todos os benefícios que, de fato, essa tecnologia ela tem. Né? Seja financeiramente, porque, de fato, a gente tem a tarifação, né, do fio B cada vez maior, seja hoje, talvez, na autonomia energética, né, falando de residencial. Então, quer dizer, são grandes oportunidades. Só que isso não adianta a gente querer, vocês e nós, olharmos e se capacitarmos daqui 2 anos. É agora, para a gente aproveitar a onda. Se não daqui 2 anos, 3 anos, passou, olha, era uma oportunidade, mas já foi. Então, o momento é agora. Turma, é isso. Aqui tem, para quem ainda não é nosso parceiro, um QR Code. Por favor, escaneiem, preencham os dados. Será um prazer o nosso time fazer contato com vocês, né, para a gente poder criar aí um laço aí de parceria. Tem ali o nosso stand também. Convido vocês a passarem ali para bater um papo conosco. Nosso time está aqui também presente. É isso, tá? E podem contar com o Banco BV. Como eu falei, a gente está nesse segmento aqui para fomentar cada vez mais os negócios e conto muito com cada um aqui. Obrigado. Obrigada, Wilson. Obrigada de novo. E agora eu chamo a Thaís Paola Grande para falar de possibilidades em energia solar na região. Licitações em solar fotovoltaico no estado do Paraná. A Thaís é do BRDE e é gerente adjunta do planejamento de novos negócios. Obrigada, Thaís. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar conversando com vocês aqui hoje. Aproveito para agradecer o convite da Absolar, né, o BRDE. Para nós é sempre muito importante estar aqui falando para um setor que está muito ligado à atividade do banco. Né? O BRDE é um banco de desenvolvimento público. A minha fala vai ser um pouquinho complementar, né? Também trago a questão das instituições financeiras, mas nós atuamos como um banco público em toda a região sul hoje e no Mato Grosso do Sul. O BRDE só presta serviço de financiamento, ele não tem abertura de contas, ele não é um banco de varejo, né? Então ele é um banco de desenvolvimento, que hoje faz parte do sistema de fomento do governo do Paraná. Nós atuamos com 13 fontes de recursos, então são recursos nacionais e internacionais. Hoje a gente capta recursos de bancos americano, europeu, asiático, bancos latino-americanos, para poder oferecer possibilidades diversas de financiamento, custos mais atrativos, prazos mais alongados. O diferencial do banco é o recurso de longo prazo. Para vocês terem uma ideia, o ano passado a gente bateu o recorde de contratação, o banco financiou 5,9 bilhões em novas solicitações de financiamento para a região sul. Né? Nós temos diversos programas, o programa de energia é o programa que está em 3ª posição na captação de recursos do banco, então é uma carteira muito ativa, vou mostrar um pouquinho da nossa atuação aqui. O banco ele tem se posicionado como um banco verde, então, por isso, nós fomos captar recursos externos para poder apoiar o setor. Né? Projetos verdes eles vêm com uma precificação diferenciada, custo de spreads mais atrativos. Nós financiamos, no ano passado, 913 milhões, que são os projetos verdes. Então, são todos os projetos de fontes de energia alternativas. E aqui não é só solar, também biogás, o projeto de solar, de hidrelétricas, parques eólicos, o banco já financiou também, então a gente acaba sendo muito forte nesse setor. 82% de todos os projetos do BRDE impactam pelo menos um dos ODS, então a gente tem essa questão da sustentabilidade sendo algo muito forte dentro do banco. E falando especificamente do programa de energia da nossa atuação. O banco ele financia toda a questão de equipamentos dentro do projeto, tá? Tanto equipamentos nacionais como importados. Ele vai apoiar todo o segmento de energia limpa e renovável, desde a implantação de usinas. Tá? Aqui a gente financia 100%, pode chegar até 100% do projeto, tanto financiando a questão de obras quanto a questão de equipamentos. E aqui um pouquinho da nossa atuação. Então, está sendo muito comentado aqui a questão
do mercado, né, que nos últimos anos a gente tem visto uma retração. 2022, 2023, o segmento de solar foi o que teve a maior captação dentro do banco. Então, entre as novas solicitações de financiamento, o setor de energia solar liderou as nossas demandas. Já em 2024, esse ano, a gente vê uma demanda um pouco menor. Quando a gente olha para o tipo de projeto, 80% dele foi para infraestrutura. Então, a gente financiou muito novas implantação de usinas, tá? Não foi tanto autoconsumo. Então, essas usinas, até como a Liciane comentou no início, muitas delas estão entrando em atuação agora, né? Às vezes, elas demoram em torno de um ano aí para ficar operando. Dentro do segmento de autoconsumo, a gente tem em torno de 9% para comércio e serviço, 9% para o setor do agronegócio, e a indústria com um percentual um pouquinho menor, de 2%. Quando a gente olha a questão do que é financiado, é algo que a gente traz muito, o BRDL financia a eficiência energética e também as fontes limpas e renováveis. Só que na eficiência energética a gente não tem tido demanda, né? A gente só está tendo mais demandas realmente com o financiamento ali para fotovoltaicas, hidrelétricas e projetos dentro desse segmento. Olhando as linhas que a gente opera, então, o BRDE, a maior captação que a gente tem é BNDES, inclusive hoje, às 11 horas, está abrindo no BNDES a possibilidade de fazer as solicitações para Fundo Clima, que é a linha mais interessante que o BNDES opera, de 13% ao ano para projetos de 16 anos com 5 anos de carência. No ano passado, a gente teve a abertura dessa linha em outubro, e nesse mesmo mês ela encerrou. Então, o segmento estava esperando, né, até hoje essa reabertura. Aqui é financiamentos de equipamentos nacionais. Tá? E, em segundo lugar, a gente tem uma linha do NDB, que é o Banco dos BRICS, é um banco asiático, que financia projetos em até 25 anos com 5 anos de carência. Aqui é uma linha muito atrativa, considerando a Selic que a gente tem hoje de 14,75%, eu parto de 6,6 ao ano, mais a variação cambial do euro, para um financiamento de 25 anos. E aqui eu posso financiar também os equipamentos importados, não só os equipamentos nacionais. Então, dentro dessa linha, a gente tem financiado muitos projetos de maior porte, né, com tickets mais elevados. A linha da Agência Francesa de Desenvolvimento, que também é uma linha com variação cambial, em torno de 1%, né, mais caro que o NDB, mas com prazo de 12 anos, 2 anos de carência. Então, ela tem um payback mais adequado para os projetos de solar. Por isso que ela também tem bastante demanda. A linha do BEI é uma linha que hoje nós não temos disponibilidade, mas ela partia de 4% ao ano, mais a variação cambial do euro, também para projetos de 12 anos. E a linha própria do BRDE, ela é uma linha de Selic+, geralmente parte de Selic mais 3,5, e ela faz um contraponto com o BNDES, porque ela pode financiar equipamentos importados também. Então, dentro do nosso mercado, o que a gente tem feito muito é não atuar só com funding. Dentro de um projeto, a gente atua com, às vezes, 2 linhas para poder mitigar o risco da operação, reduzir o custo do spread final e alongar, né, o prazo dos investimentos. Aqui, falando um pouquinho de Banco Agricultor, tá, o setor agro, que está com abertura agora no próximo mês do Plano Safra, ele tem subsídio do governo aqui no Paraná, então o Paraná devolve 3% da taxa de juros para projetos do agronegócio, o BRDE opera esse Banco do Agricultor, e hoje a maior contratação é para solar dentro desse Banco do Agricultor, que é apoiado pelo governo do Estado. Falando um pouquinho do setor público, da parte de licitação, o BRDE atua no setor público com prefeituras. Aqui a gente trabalha com uma linha diferenciada do FGTS, que é uma linha de 20 anos com 5 anos de carência. Então, aqui, geralmente, o que a gente tem feito para municípios são usinas para autoconsumo, né, para geração, principalmente ali de prédios públicos. E aqui o município ele vai ao mercado fazer a sua licitação. Então, o BRDE não intervém nessa parte, mas a gente tem acompanhado que tem aumentado bastante o número de municípios que têm entrado com solicitação, né, e que vêm a fazer essas licitações no segmento. Tanto para a instalação de usina e já alguns casos para locação. Tá? A gente também financia
projetos que são constituídos usinas para alocações de terceiros. Só que aqui, nesse caso, quem é financiado não é o município, e sim, né, a empresa privada. E nós também trabalhamos com parcerias públicas-privadas. Então, aqui, o banco ele faz todo o projeto, participa de todo o processo da parceria pública-privada, até a questão do edital de licitação, a gente dá todo o apoio. Tem sido muito usado aqui IPs, né, que são os projetos para cidades inteligentes, então iluminação pública, mas algumas prefeituras têm utilizado, junto no projeto de IP, a questão de usinas fotovoltaicas para complementar a questão da iluminação pública, também com a parte de segurança, de controle de tráfegos. Então, hoje, os processos de parcerias públicas e privadas, eles não estão mais só no IP, eles vêm com serviços complementares, como é o caso das usinas solares. Então, aqui também a gente participa do edital de licitação, mas ele é definido realmente ali pela prefeitura e entre o privado. Aqui é um pouquinho da nossa equipe. Hoje a gente está aqui no Paraná, a gente atende todo o Paraná e Mato Grosso do Sul. Essa equipe se desloca para o interior do Paraná para conversar no caso a caso. Então, caso alguém tenha interesse de entender um pouquinho mais, é toda a equipe que está disponível aqui. E o meu contato também, hoje eu sou a gerente aqui do Paraná e do Mato Grosso do Sul, e coordeno toda essa equipe que está à disposição aí para poder conversar um pouquinho mais sobre vocês, sobre as linhas de crédito. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Thaís. Obrigada ao BRDE. A gente assinou um termo de cooperação com vocês na época da presidência do Blay, né? Rodrigo, estivemos lá juntos, então muito obrigada pelo apoio sempre ao nosso setor. Agora eu chamo o Daniel Mello, da Sungrow, para falar sobre o armazenamento no futuro da GD no Brasil. O Daniel é especialista de produtos de engenharia. Som? Tá, agora sim. Bom, pessoal, bom dia. Agradeço a Absolar pelo convite para a Sungrow. Eu vou direto ao ponto aqui. Então, a minha fala vai ser sobre armazenamento na GD, principalmente num contexto de fala-se tanto em bateria, mas legal, o que você faz com a bateria? Onde você aplica? Especialmente para quem é integradora aqui, aplicações que a gente chama behind the meter. Então, atrás do medidor, basicamente o que você pode oferecer para o seu cliente quando se fala em baterias. Vou passar um pouco da visão como fabricante também sobre tecnologias, alguns pontos de atenção nesse sentido, e desafios aí que envolvem sistemas de armazenamento. Então, começando pelas aplicações, acho que a mais clássica e intuitiva possível, backup. Você perdeu conexão com a rede, e quer manter uma carga crítica alimentada, você instala um sistema de baterias ali, né? Aqui você tem algumas vantagens. A bateria entra muito mais rápido, não tem a inércia do diesel. Então, aplicação clássica aí para quem trabalha com cargas críticas ou para clientes residenciais, enfim. Quem não quer ficar na mão ali se, porventura, ocorrer uma falta de energia vindo da concessionária. Segunda aplicação típica, sistemas híbridos. Então, quando você tem múltiplas fontes de energia, né, e você agrega uma bateria ali, você pode começar a brincar com, em que horas faz sentido eu carregar e descarregar essa bateria? Você traz uma versatilidade ali para o seu arranjo e brinca com as possibilidades ali, envolvendo armazenamento e descarga dessa energia quando for mais conveniente, né? Tem muito sistema por aí que já começa a fazer sentido, por exemplo, você usar baterias no lugar de geradores diesel e que eles se pagam utilizando essa própria diferença, essa própria economia do combustível, por exemplo. Então, mais um exemplo de aplicação. Autoconsumo, então, aqui a gente fala basicamente em você aproveitar o máximo da energia que o seu sistema fotovoltaico ou que sua fonte de geração ali gera e promover a independência energética. Então, aplicação clássica aqui também, onde você recarrega, geralmente quando há um excedente da sua geração, armazena essa energia na bateria e depois descarrega ao longo do dia. Enfim, você está maximizando o seu autoconsumo,
maximizando o aproveitamento do seu sistema instalado. E aqui mais duas interessantes, peak shaving e arbitragem. Então, começando pelo peak shaving, esse tipo de aplicação aqui visa principalmente maximizar o seu fator de demanda, então fazer com que você aproveite a sua demanda contratada ali da concessionária e te permite, em momentos de ultrapassagem de demanda, né, que você use a bateria para fazer essa ultrapassagem, ao invés de precisar aumentar a sua contratação de demanda. Então, outra aplicação clássica aí, né? E uma outra que pode ser possível, caso venha uma regulação, é a arbitragem. Então, gerar receita via arbitragem, carregar e descarregar, conforme os preços de energia, e gerar dinheiro a partir disso, tá? Então, bom, essas foram as aplicações. É basicamente isso que você oferece, né, para um cliente final quando você vai falar de aplicações de bateria. Tem N tipos, óbvio que vão ter aplicações que casam mais ou menos ali com as necessidades, mas tudo aquilo é possível. Eu vou passar um pouco pela parte técnica agora, trazer alguns pontos relevantes, né, coisas interessantes de vocês saberem, porque existem N tipos de bateria, N modos de você aplicar isso, né? E é interessante entender quando cada solução casa com cada tipo de aplicação. Então, primeiro, falando em tipos de acoplamento de baterias, tá? Aqui pensando especialmente em sistemas fotovoltaicos. Você pode ter baterias acopladas via o lado CA, via o lado de corrente alternada, ou o lado CC. Quando você acopla a bateria no lado CA, né? Você está recebendo energia em corrente contínua ali, né, potência em corrente contínua. Essa potência é depois convertida em CC e armazenada na bateria. Esse tipo de aplicação é muito usada quando você quer fazer, por exemplo, um retrofit de um sistema. Então, você já tem ali um sistema de energia solar instalado, você quer adicionar uma bateria sem precisar mexer no inversor existente. Você pode adicionar ela no lado CA, você produz potência fotovoltaica, ela é convertida e depois esse excedente, por exemplo, pode ser armazenado na bateria. Aplicações que envolvem black start, off-grid, enfim, aumento de capacidade no ponto de conexão, tudo isso é feito através de acoplamento CA. Tá? Por outro lado, a gente pode ter acoplamento CC, que é quando você coloca a bateria ali, por exemplo, no sistema fotovoltaico, em paralelo com o seu arranjo e antes da etapa de conversão, de fato, né? Então, no lado CC do inversor. Essas aplicações aqui, elas geralmente trazem uma maior eficiência, porque você pode já trabalhar em corrente contínua, né? Essa absorção de potência pela bateria, envolve menos etapas de conversão ali. Você acaba mantendo capacidade no seu ponto de conexão. Então, por exemplo, a sua potência que iria para a rede num cenário desse, ela ainda é limitada pela potência de saída do inversor. E principalmente, e aqui talvez muita gente instale sistema residencial, você consegue aproveitar o clipping, tá? Quando você trabalha com acoplamento CC. Aqui tem um exemplo. Então, é muito comum os kits fotovoltaicos por aí serem vendidos com 50%, enfim, de overload. Usar baterias no lado CC é um jeito interessante de você aproveitar esse excesso de geração que um inversor on-grid, por exemplo, ele não consegue aproveitar. Você conseguiria armazenar, né, aquele excesso de geração que pode ocorrer ali, aquele excesso de potência disponível, armazenar isso na bateria e depois injetar, usar para o seu autoconsumo, por exemplo. E também em cenários de restrições à injeção, como a gente vem acompanhando hoje em dia. Então, às vezes, se você precisa trabalhar numa potência limitada do inversor, você aproveita aquele excedente de potência fotovoltaica ali que está disponível, armazena isso numa bateria e depois usa conforme for mais conveniente. Falando de tecnologias de bateria, tá? Também outro ponto importante. Normalmente trabalha-se com baterias LV ou HV, baterias de baixa ou alta tensão, tá? Baterias LV são mais comuns em aplicações em baixa potência. São baterias mais baratas, mais simples de serem construídas. Então, normalmente, um sistema pequeno ali, um sistema monofásico, coisa que não é muito grande, que você quer resolver rápido, você trabalha com uma bateria LV, tá? Detalhe,
ela trabalha com correntes mais altas, né? Então, você tem mais perdas ali, mas enfim, são baterias que acabam atendendo bem sistemas menores com uma eficiência em termos de custo interessante. Quando a gente vai para baterias de alta tensão, a coisa fica um pouco mais complexa, tá? Geralmente essas baterias são aplicadas em sistemas que exigem maior potência ou maior eficiência. A construção delas é mais complexa, a parte de controle do BMS, isolação, como que você lida com discrepâncias entre células, é um produto mais complexo. E um dos grandes pontos aqui é a modularidade, né? Nesse tipo de bateria você consegue ir empilhando módulos em série, trabalha em maior tensão, então a modularidade é um destaque aqui. Aí falando em tecnologias, né? Como que isso é fornecido, e aqui dando alguns spoilers do que a Sungrow vai ter. Então, o exemplo de acoplamento CA é um produto que a gente tem que chama Power Stack, tá? Então é um gabinete. Ali você tem parte dos módulos, né, de baterias, parte de controle e o PCS que faz a conversão, tudo integrado num gabinete. Então, a solução turnkey, que a gente chama. Você chega com o gabinete ali no cara, está instalada uma bateria para um acoplamento CA. Ou a gente pode ter sistemas de acoplamento CC e muito comum a gente ver já inversores híbridos, por exemplo, né? Então você tem ali uma entrada fotovoltaica, uma entrada para bateria, saída on-grid, saída backup, e você está fazendo acoplamento CC. Sua bateria recebe potência em corrente contínua, tá? E aí, alguns desafios para a gente fechar a conversa de hoje. Só que eu achei interessante de trazer, porque até dá para contextualizar com uma das aplicações que eu mostrei ali. Então, Curitiba está comprando ônibus elétricos e está planejando aí a construção de eletroterminais. Eu sou de São Paulo. São Paulo passou por uma situação parecida e os caras perceberam ali que se eles fossem recarregar os ônibus elétricos na garagem, eles apagavam o bairro inteiro. Então isso aqui pode ser uma aplicação para um peak shaving, por exemplo, para você maximizar o seu fator de demanda ali e cobrir os picos com baterias externas, tá? Então, só uma provocação de que esse mercado é dinâmico, tem aplicações rolando já e tem que ficar atento, tá? Um outro ponto, até que a Alice falou, o Rodrigo comentou também, isso aqui vem do estudo da EPE, então, é um dos maiores desafios hoje, sem dúvida, para o sistema de bateria. Aqui tem uma ilustração do impacto dos impostos preço das baterias, tá? Então vamos supor que você está trazendo um sistema aí que custe $100 por quilowatt-hora. Vamos falar em dólares porque vocês vão entender. Então o preço dele é 100. Depois que você toma imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, ICMS, esse seu custo ele sobe aí na ordem de 75%, 80%, às vezes. Lembra que a gente está em dólar. Se a gente for converter para real, você basicamente pega o seu preço em dólar e multiplica por 10. Tá? Porque você tem preço em dólar vezes 1,8 vezes 5,60, que seja. Então, os seus $100 por quilowatt-hora viraram R$1.000 por quilowatt-hora. Então, tem espaço aqui para viabilizar a coisa. Tá? E, para terminar de um modo otimista, né? Dados da Bloomberg, isso aqui contempla sistemas de armazenamento de forma geral, né? Mas a gente vê uma queda acentuada nos preços das soluções turnkey, né, que eles chamam. Então, isso aqui é ganho de escala, ganho de tecnologia, enfim, N avanços acontecem aí, e o preço do sistema de armazenamento está caindo, né? A gente teve uma redução considerável aí, em média, né, de 23 para 24, de 40%. Então, a coisa vai virar, é importante entender aplicações, entender que tipo de produto casa com cada situação, né? E, enfim, contem com a Sungrow. Sungrow tem uma expertise bem grande aí nesse mercado de armazenamento e os produtos vão começar a chegar no Brasil. A gente está com o stand aqui, se alguém depois quiser falar sobre inversores, enfim, eu não entrei muito nessa seara, mas, enfim, agradeço aí a oportunidade. Obrigado. Obrigada, Daniel. Obrigada pela presença. Sungrow, eu não posso nem fazer comentário, né? Senão tenho trabalho com eles desde
sempre. Amigos queridos. Agora vamos com o Sandro Moreira. Ele é empreendedor na startup Inove Mais Baterias Elétricas e Energia e vai falar sobre inovação e empreendedorismo no setor da energia, oportunidades e tendências. Obrigada, querido. Olá, bom dia a todos. Eu estou diante de uma tarefa aqui hoje que há muito tempo foi definida por um filósofo dizendo que a tarefa mais difícil é pregar para convertidos. O que eu vou dizer para esse time de excelência sobre empreendedorismo, energia solar, energia fotovoltaica? Eu me sentiria muito mais confortável falando do meu negócio, de empreendedorismo, de tecnologia em geral, energética, de inovação, se eu tivesse um ambiente de pessoas leigas, né? Que fossem menos entendidas. Mas, mesmo assim, eu aceitei o desafio de estar aqui, fiz essa escolha, fui convidado pelo presidente do Tecpar, Celso Clos, onde nós estamos incubados. Isso mesmo, incubados. Eu tenho uma startup. Mas não acreditem que eu cheguei aqui por uma opção, um grande planejamento, uma escolha bem planejada. Na verdade, eu fiz uma escolha. Tem um livrinho bem interessante que eu sempre levava para os alunos de uma universidade que falava que na vida nós temos que fazer duas coisas. O livro chama-se O Monge Executivo. Duas coisas: morrer e fazer escolhas. Amanhecemos todo santo dia, de sol a sol, nós temos que fazer escolhas. E foi por isso que eu cheguei até aqui. O Tecpar é uma instituição centenária, não é centenária. Ela tem 85 anos e ela é um berço, um braço de desenvolvimento econômico do Paraná. Então, todos os problemas que o Estado enfrenta, que o Estado entende que tem, nós, né, eu enquanto incubado, nós resolvemos. Buscamos a solução. Com equipe técnica, com pessoas de grande conhecimento técnico, mestres, doutores, enfim. É uma união de forças para resolver problemas. Nós, depois que eu descobri isso, nós pivotamos. Né? A startup, ela pivota, ela muda a direção assim que vê que as coisas não estão bem. Então, nós viemos de um segmento de baterias e escolhemos avançar. Coisa que o mouse não está fazendo. Avançar. Avançar. Mas vimos que tinham regras bem estabelecidas do mercado financeiro, que é onde a gente queria chegar. Grana. A grana, ter sucesso, crescer. Isso exige risco. E é isso que uma startup quer. Correr risco. Diferente de todo segmento que vem de encontro a uma situação do tipo, eu gostaria de muito segurança jurídica. Hoje foi falado muito disso, e faz sentido, né? Segurança jurídica, previsibilidade. Não tem. Na vida de uma startup, isso não é garantido. Então, nós
identificamos problemas da vida real, bem definidos, que são a pobreza e segurança energética, para a gente traçar nossa jornada, para a gente correr risco. Batemos de porta em porta. Descobrimos que não tinham produtos por aí, descobrimos que não tinham produtos, né, na área de energia solar, que medissem a qualidade dos painéis, depois de vivos. Descobrimos uma série de regulamentações, fomos na ABNT, no Inmetro, enfim. Temos andado, não fomos, estamos juntos com eles, tentando descobrir soluções para problemas do setor. Armazenamento, ou melhor, geração, transmissão, distribuição e agora comercialização. Então, onde estão esses problemas, nós vamos entender. Medir baterias, medir painéis fotovoltaicos e ficamos perplexos. Porque lá na ponta, o maior interessado, Sua Excelência, o consumidor, não tem clareza sobre isso. Foi dito aqui, precisa de uma articulação. E isso que a gente vem fazendo, uma articulação. Então, nós descobrimos que, dentro desses temas, nós somos os maiores produtores de alimento do Brasil, o Paraná. Quem está pegando? Fizemos um projeto, que eu digo, né? Toda essa comunidade científica, empresas, de painéis solares em propriedades rurais. Foi tanto sucesso que era um planejamento de 6.000 unidades consumidoras e, se não me engano, o IDR tem esses dados, foram 21.000. Só que lá a segurança energética é baixa. Então, quando essa energia falhava de noite, acontecia o pior. Morriam os frangos, a produção do leite estraga e os suínos sofrem, a piscicultura sofre, sem energia elétrica. Ué, mas eu tenho painel solar. Não, mas aconteceu um problema na transmissão. Né? Eu tive que desligar tudo e você ficou sem energia. Então isso é um problema. E a gente adora problema. Nós queremos resolver isso. A nossa jornada, ela existe para trás. A nossa jornada exige uma série de procedimentos que a gente segue, a gente gosta. As startups realmente são pequenas empresas que gostam de correr risco, mas elas se capacitam, adoram dados, adoram desafios. E a gente se cerca de muitas e muitas situações que nós precisamos pensar. Qual o diferencial? Qual o modelo de negócio? Competidores? Validar mercado? Isso nós fazemos todo santo dia. Todo santo dia. E por que umas prosperam e outras não? É porque não cria resistência, robustez. E isso envolve uma série de medidas. Então, estar junto a estes ambientes de inovação, que são muito bem articulados aqui, pelo menos nos garante um certo fortalecimento, para que a gente chegue num determinado momento e possa pegar essas crises que são naturais de qualquer segmento. Opa, voltei tudo. Vamos lá. De novo. Então o que nos levou à segunda vida das baterias? Nós escolhemos a economia circular para atuar. Ninguém gosta. Lixo, descarte. Por que eu vou entrar nisso? Tem um caminhão de dinheiro aí, gente. Nós estamos precisando de solução. Tem alguém aqui pensando em o que vai fazer com a placa solar?
depois que terminar os 25 anos. Não, vamos voltar antes. Há 10 anos atrás, você instalava uma placa, ela tinha uma potência pico de 200 watts, talvez. Hoje está em 770. Nós não temos tracker, nós não temos nada, nós não conseguimos fazer, não sabemos, somos chinodependentes. Tudo depende da China. E aí nós vamos sofrer. Então nós estamos fazendo aqui, uma startup, junto com outros gigantes, um trabalho, estamos construindo uma fábrica de bateria aqui dentro do Senai, aqui vizinho. Esse é o nosso papel no desenvolvimento econômico, social e ambiental. As ODSs são muitas, mas todas elas requerem energia e esforço. Então, a Absolar, vocês que estão aí, vocês têm uma oportunidade de ouro. E nós só chegamos aqui, e continuamos, graças a essas parcerias, todas. Cada um tem um papel. E nós acabamos de incluir a Absolar ali, porque nós acreditamos nisso. Acreditamos que esse é o caminho. Não é uma palestra motivacional, mas eu queria que vocês entendessem. O que é empreendedorismo que eu vim falar aqui? Peço que vocês sejam revolucionários e tenham também a coragem de ser felizes. Esse cara aqui mexeu num marimbondo aí, ficou 12 anos, e é mais ou menos o tempo que a Absolar tem. Então, essa é uma mensagem. Nesse contexto, se fosse dar para vocês, o que eu considero empreendedorismo? Transformar numa realidade. Essa é a frase que faz eu entender sobre isso. Inovação. Tem mulheres nesse grupo, se não me engano, eu peguei um número que é 20%, né? E a Agência Americana de Energias Renováveis compara com eles que tem 40%, enfim. Gente, não vamos fechar o olho. Nós temos um problemão. Negar que temos uma situação de emergência climática, que isso tudo vai dar ruim, problemas geopolíticos, tudo vai dar ruim. E vai estourar na nossa mão. Então vamos criar independência, vamos revolucionar, e vocês da Absolar têm a melhor ferramenta que podia alguém ter. Inovação? Inovação é resolver problemas. Avante Absolar. Obrigado. Obrigada, Sandro. Agradeço imensamente o seu Celso Clós, do Tecpar. Eu acho que também fomos surpreendidos ontem, né, Rodrigo, que em Curitiba existe um movimento de capacitação de mulheres para energia solar. Não tínhamos essa notícia. Então, trazendo aqui um pouquinho do Sandro, a cidade de Curitiba tem um treinamento de capacitação exclusivo para mulheres, desenvolvido pela Prefeitura, pela Secretaria de Meio Ambiente, e o seu Celso, um parceiro querido. O Tecpar aqui também tem uma célula inteira de desenvolvimento de bateria há muitos anos. Então, quem quiser se aprofundar, junto com a FIEP, tem um laboratório inteiro aqui atrás. Esse é o nosso campus universitário, quem não é de Curitiba. Estamos do lado da PUC, da Federal, da UTFPR, todo mundo aqui junto, trabalhando pela tecnologia. Eu vou limitar só a 2 perguntas, peço desculpas a todos os palestrantes, mas a gente já está com o tempo bem estourado. Eu vou começar com o Wilson. Wilson, algum tipo de abordagem para financiamento que é observada lá fora e você enxerga potencial de ser integrado aqui no Brasil e que talvez um dia chegue até aqui? Bom, na linha de financiamento específica, é que assim, né, turma, o cenário fora Brasil, lógico, tem que analisar cada economia, né? É bastante distinto, né? Então, assim, a gente sempre está olhando para as tendências, seja mercado interno, externo, né? A parte também de uma
forma assim, mundialmente, olhando os mercados mais maduros. Só que a gente olha, mas para trazer para a realidade do país, tem uma grande diferença, né? De taxa de juros, da própria economia de determinadas regiões. Então, assim, a gente olha, mas se eu falar para vocês que a gente tem algo especificamente de fora que dê para trazer, não. O que a gente tem feito é o quê? Com as situações locais, buscar alternativas para a gente poder ter tanto produtos diferenciados e condições. Então, acho que até, só para pegar esse gancho, uma coisa que é extremamente importante, eu falei um pouco do cenário macroeconômico, né, que é fato que todo mundo sabe o que a gente passa de perspectiva para o país, e não sendo de maneira nenhuma negativo, mas é um cenário que é desafiador. A gente vê vários setores no qual as restrições de crédito elas começaram a já acontecer, né? Seja no mercado, às vezes, de outros componentes, de veículos. Na energia solar, eu vou falar que, pelo menos do Banco BV, a gente está na contramão. Nós tivemos abertura de crédito. Por quê? Não só por a gente acreditar, mas por toda essa carteira de 4 bi que eu mostrei para vocês que nós temos, ela está numa performance super positiva, pelo trabalho que vem sendo construído. Então, a gente está conseguindo ter abertura de crédito, o que vai fomentar mais negócio. Mas respondendo a pergunta, né, pragmaticamente, não tem nada de fora que venha para cá. A gente está olhando situações que nós temos aqui que a gente pode implementar para alavancar cada vez mais o negócio. Perfeito. Daniel, como o armazenamento pode garantir maior estabilidade e confiabilidade para as unidades consumidoras com sistema de geração própria? Utilizar o armazenamento para aumentar a simultaneidade entre consumo e geração ajuda e viabiliza o sistema economicamente? O impacto dessa estratégia é relevante? Bom, Lice, sem dúvidas, e ainda mais num cenário que a gente caminha agora, de que você não pode simplesmente pegar a potência que você gera e injetar livremente na rede. Então, a gente já vê esse movimento acontecendo até em outros países, né? E foi justamente o que proporcionou e o que chamou muita atenção para essa evolução em soluções de maior valor agregado, envolvendo bateria, controle, enfim. Foram essas questões de que você precisa pensar, de fato, agora em autoconsumo. Em como que você vai consumir a energia que você gera, seja enquanto você a gera ou se você tem a capacidade de armazená-la e depois usar. E ainda mais para frente vai vir automação, com certeza, para você ligar a sua máquina de lavar quando o preço for mais interessante. Então, o caminho é 100% esse, a gente já viu os exemplos lá de fora. Não existe um exemplo de fora para o caso do financiamento, mas para as aplicações técnicas, né, e as aplicações de equipamentos, sem dúvida. Então, a gente caminha para esse cenário e as baterias, sejam agregadas a um sistema fotovoltaico ou sejam por conta própria, elas são, sem dúvida, a maior ferramenta de independência energética e de autoconsumo que você pode ter. Perfeito. Eu queria só complementar com a Thaís perguntando se o BRDE já está financiando as baterias, né, e os sistemas de armazenamento. Obrigada. Sim, a gente financia também todos os projetos de eletrificação, por exemplo, projetos de prefeitura de ônibus elétrico, projetos com baterias, tudo isso, inclusive, entra na linha do Fundo Clima, né, que é essa linha que eu comentei que está abrindo hoje. Então, o que o banco olha dentro desses projetos é a questão da sustentabilidade. Então, o banco, né, diferente até do que, né, comentaram primeiramente, a gente tem feito captações internacionais e tem notado o apetite do empresário muito forte dentro dessas linhas, né? Nós começamos a operar ali em 2018, principalmente para esses projetos de sustentabilidade que a gente trabalha com linhas de longo prazo, com taxas que acabam sendo um diferencial, a Selic e a TLP, que hoje estão muito altas e às vezes inviabilizam o investimento. A gente tem usado essa estratégia e já temos recebido alguns projetos na questão de bateria e também a parte de eletrificação, tá? Além dos projetos tradicionais de solar, hidrelétricas, né, parques eólicos. Tá bom. Eu vou pedir para o Sandro encerrar, Sandro, que eu acho que esse projeto
das baterias dos ônibus elétricos de Curitiba é espetacular, né? Eu acho que Curitiba se antecipou na questão dos ônibus, vi que você colocou ali. Eu sei que o nosso tempo já acabou, mas se você pudesse comentar rapidamente como é esse projeto, eu agradeceria. Mobilidade, eletromobilidade. Tem muita gente aqui voltada para isso. Nós fazemos parte de outras associações, de engenheiros, de automotivos, enfim. Está todo mundo preocupado com isso. Tem 4 As que você tem que garantir para a perpetuação da espécie: água, alimento, abrigo e acesso. Estamos trabalhando nisso. Obrigada, Sandro. Obrigada a todo mundo. Vamos passar a palavra aqui para o pessoal fazer o encerramento. Eu agradeço demais, eu achei extremamente produtivo e, mais uma vez, obrigada a todos aqui. A gente se vê de tarde. Eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigada, Liciane. Ok, pessoal, 3 recados rápidos. Eu gostaria de pedir para vocês para preencherem a pesquisa de satisfação que temos aí no crachá de vocês, também aqui no QR Code do telão. Por favor, respondam a pesquisa de satisfação. Vamos fazer também agora um período para o almoço. Caso vocês não saibam exatamente onde almoçar, no site da Absolar tem ali uma dica no lembretes, né, do site. Algumas sugestões aqui próximas, mas eu sei também que aqui na FIEP tem um local aqui próximo para almoçar aqui dentro da estrutura, próximo daqui, tá? Se tiverem alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, perdão, vocês podem ver com o pessoal aqui que trabalha na própria FIEP, na entrada. E o horário para a gente estar aqui novamente são as 14 horas, tá bom? Lembrando aquela nossa musiquinha que a gente havia combinado anteriormente. Tá bom? Um bom almoço para todos. Lembrando, 14 horas aqui novamente. Até mais.